Lição 11. 14 de setembro de 2025. Dia Nacional de Missões. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Texto áureo. Respondeu, então, Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo 47. Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 10, versículos 1 a 8, 21 a 23, 44 a 48. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu, então, Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Comentário. Introdução. Nesta semana, estudaremos sobre como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos capítulo 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Palavra-chave: aceitação. Primeiro tópico: a revelação de Deus aos gentios. 1. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, conforme registrado em Atos capítulo 10, versículo 3. Não é incomum, nas páginas das Escrituras, Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito, a inclusão dos gentios à Igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, como está escrito em Atos capítulo 10, versículo 2. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso, conforme Atos capítulo 10, versículo 22. 2. Experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação,
como registrado em Atos capítulo 10, versículo 10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina, que o deixou perplexo, conforme Atos capítulo 10, versículos 11 e 12. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro e, por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão, como registrado em Atos capítulo 10, versículo 23, Atos capítulo 11, versículo 12 e Atos capítulo 15, versículo 7. 3. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, conforme 1 Epístola a Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, como mandou Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação, conforme 1 Epístola aos Coríntios capítulo 1, versículo 21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Segundo tópico, a salvação dos gentios. 1. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa, conforme Atos capítulo 11, versículo 14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos, como está em Atos capítulo 10, versículo 34. Todas as pessoas, quer judeus quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos, conforme Atos capítulo 10, versículo 35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos, como está em Atos capítulo 10, versículo 36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo, não estar em Cristo é não estar salvo. 2. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento, conforme Atos capítulo 10, versículo 43. Todos os que, arrependidos, creem em Cristo, serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios, conforme Atos capítulo 11, versículo 18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Terceiro tópico, o Espírito derramado sobre os gentios. 1. O Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, registrado em Atos capítulo 10, versículos 44 a 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios, conforme Atos capítulo 15, versículo 16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel capítulo 2,
versículo 28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, conforme Atos capítulo 2, versículo 17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar, como está em Atos capítulo 2, versículo 39. Você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. 2. O Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, conforme Atos capítulo 11, versículo 1, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, como registrado em Atos capítulo 10, versículo 45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, conforme Atos capítulo 10, versículo 46. 3. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículo 4, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas, como registrado em Atos capítulo 11, versículos 15 a 18. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Conclusão. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas, conforme Tito capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crer. Revisando o conteúdo. 1. De acordo com a lição, qual era o propósito da revelação feita a Cornélio? A inclusão dos gentios à Igreja do Senhor. 2. Para quem Pedro levaria o Evangelho? Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo a quem para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. 3. De acordo com a lição, quais são os principais eixos que podemos perceber na pregação de Pedro na casa de Cornélio? Deus ama a todos, quer salvar a todos e Cristo é o Senhor de todos. 4. Segundo a lição, qual foi um dos fatos mais marcantes da igreja primitiva? O batismo no Espírito experimentado pelos gentios na casa de Cornélio. 5. O que marcou o Pentecostes gentílico? Foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido.